Entendam por que um grande alerta pode estar prestes a iniciar no Corinthians devido às chances de um desmanche acontecer no elenco e o clube correndo sérios riscos de não poder contratar. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo, eu quero explicar a vocês por que o Corinthians pode estar prestes a entrar em um alerta total devido às grandes chances de um desmanche acontecer no elenco já na próxima janela, na janela do meio do ano, e o clube correndo sérios riscos de não poder contratar. Sabemos que a situação financeira do Corinthians, ela é bastante complicada. Corinthians que teve, por exemplo, nas contas do ano passado, um déficit financeiro acima de 140 milhões de reais e ainda por cima com suposta fraude nas contas, destacando que uma auditoria independente fez vários alertas em relação às contas do clube, inclusive dizendo que o Corinthians corre sérios riscos de travar, de não conseguir continuar trabalhando. Tivemos aí muitas polêmicas envolvendo, por exemplo, o CORE, que recomendou a aprovação das contas, o Conselho Fiscal também recomendando, e as contas aprovadas pelos conselheiros. O Ministério Público já abriu um processo investigatório, por exemplo, para analisar tudo que foi feito pelo Conselho Fiscal. Um juiz de direito protocolou um requerimento no Conselho Deliberativo com chances de anular a aprovação das contas. O cenário financeiro do Corinthians é um caos. As dívidas do clube estão se aproximando de 2 bilhões e 800 milhões de reais, na verdade, se aproximando, já caminhando para 3 bilhões de reais. Corinthians que fez um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nesse ano, que foi colocado como no ano passado, e claro que tudo isso levantando muitas polêmicas dentro do clube. E nesse ano, 2026, o déficit financeiro do Corinthians, nos 3 primeiros meses, acabou ultrapassando 130 milhões de reais. E é aí que eu começo a entrar no alerta que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá. Como o Corinthians está nos 3 primeiros meses que nós tivemos divulgações de números, o déficit está acima de 130 milhões, a diretoria trata como vender jogadores a grande solução para deixar esse déficit, para evitar um rombo financeiro dentro do clube. Então, a diretoria tem esperanças de vender jogadores, destacando que em breve entraremos na janela de transferências do futebol europeu, a principal janela de transferências do futebol europeu. Por exemplo, a Inglaterra, Premier League, a janela abre no dia 15 de junho, a Espanha vai abrir no dia 1º de julho, então estamos falando aí a partir do dia 15 de junho, as principais janelas de transferências da Europa vão abrir, e é aí que a diretoria do Corinthians quer vender jogadores para controlar o fluxo de caixa. Sabemos que o Corinthians, depois, por exemplo, da classificação diante do Barra na Copa do Brasil, um grande alerta foi ligado quando o Yuri Alberto revelou que quer deixar o clube, deseja deixar o clube nessa próxima janela agora. Ele que quer buscar novos ares e tudo mais, isso acabou gerando muita polêmica, muitas críticas para cima do Yuri Alberto, claro, muito torcedor apoiando o jogador também, mas devido à repercussão negativa, o Yuri Alberto, ele acabou meio que voltando atrás da sua declaração, dizendo que não tem nenhuma proposta, e quando estiver no Corinthians, ele vai continuar honrando o manto. Mas fato é que, depois de 5 temporadas, o Yuri Alberto quer ir embora, e existe um combinado com o presidente Osmar Stabile, se chegar uma proposta, claro,
viável para o clube, o Corinthians não dificultará a sua saída. Então, estamos falando aí de um grande alerta que foi iniciado com essa declaração do Yuri. Então, analisando isso, o Corinthians corre sérios riscos de perder vários jogadores agora nessa próxima janela. Vamos lá, eu separei aqui alguns atletas do atual elenco que existem possibilidades, vejam bem, possibilidades, não estou aqui dizendo que esses jogadores serão vendidos, que já é garantida a saída deles. Então, por que eu coloquei esses atletas aqui? São jogadores que estamos vendo que, pela situação, existem chances de sair. Vamos lá, começando aqui a fila pelo Memphis. Tem contrato até o dia 20 de junho e as chances de renovação sabemos que são baixíssimas. Então, hoje, pelo que se fala, o Memphis pode até estar já em tom de despedida dos seus companheiros no CT Dr. Joaquim Grava. Yuri Alberto, acabei de falar a vocês, declarações que tinham combinado com o presidente. Hugo Souza, no ano passado, depois do título da Copa do Brasil, durante a festa de comemoração, Hugo Souza foi perguntado sobre o futuro no Corinthians, ele garantiu a permanência até a Copa do Mundo que está prestes a iniciar. O Hugo Souza tem chance de ser convocado e, claro, o jogador, pelo que se fala, ainda tem uma proposta do Milan que foi feita no ano passado. Falando do Yuri, o Corinthians aceita vender o Yuri por algo na casa de 115, 120 milhões, pelos 50% que o Corinthians tem dos direitos de jogador. Na questão do Hugo Souza, o Corinthians aceita vender algo próximo ali a 80 milhões pelos 60% que tem do atleta. Caso contrário, ninguém sai, todos têm contratos longos com o clube. Enfim, André, jogador que acabou virando polêmica no início de março, quando chegou uma proposta de 100 milhões do Milan, e o Corinthians acabou não vendendo devido a grandes críticas, principalmente com o Dorival protestando. É um dos nomes que a diretoria tem como principal esperança para fazer dinheiro, vender agora nessa próxima janela da Europa. Breno Bidon. Hoje, o Breno Bidon, na minha visão, é o jogador com maior chance de ser vendido. Por quê? O André, por exemplo, há 2 meses atrás, ele estava em outro nível de desempenho dentro de campo, caiu de rendimento. Para mim, hoje, ele nem mais é titular. Breno Bidon não, incontestável, está jogando demais, mesmo tendo mudado de posição com a chegada do Fernando Diniz. Mateuzinho, no ano passado, o Corinthians recebeu uma proposta, algo na casa de 40 milhões por ele, não vendeu, e hoje sabemos que o Zenit está de olho no jogador, e o próprio Mateuzinho deu uma declaração que durante a Copa do Mundo ele vai sentar e conversar para definir o seu futuro. Então, o jogador ali já meio que alertando que também quer sair. Gustavo Henrique, hoje, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, na minha modesta e humilde visão. E, claro, clubes da Arábia Saudita, Emirados Árabes, essas regiões aí que pagam muito aos jogadores, já estão de olho no Gustavo Henrique. Então, analisando aqui, ó, temos Memphis e Yuri Alberto, Hugo Souza, o André, Breno Bidon, o Mateuzinho e o Gustavo Henrique, 7 jogadores titulares do atual elenco. Se, por exemplo, 3 deles saírem, sabemos que vai ser complicado, já podemos tratar como um desmanche. O Memphis, eu particularmente continuo dizendo para vocês que eu acho que não fica, então já é praticamente garantida a saída dele. Não estou cravando nada, é o que eu acho, e é diferente do que eu quero. Eu gostaria que o Memphis permanecesse. Todos os jogadores, aliás, eu gostaria que permanecesse. Então, o alerta: jogadores que querem sair, querem buscar novos ares, e a grande necessidade que o clube tem de venda. E é aí que eu falo para vocês que o alerta vai piorando cada vez mais. Agora eu troco a imagem aqui e coloco esses 2 jogadores, Charles e Rodrigo Garro. O que eles têm a ver com isso? Estão para serem vendidos também? Não. A questão do Charles e do Garro é: Corinthians pode sofrer um transfer ban a qualquer momento. Praticamente 7 milhões pela compra, a última parcela do Charles não paga, junto ao Midtjylland da Dinamarca.
O Corinthians tentou contato, aliás, com o clube dinamarquês, não teve sucesso. Pelas contas do Corinthians ter sido condenado no CAS no dia 31 de março, pelas contas do prazo de 45 dias para o Corinthians sofrer um novo transfer ban, esse prazo terminou na última sexta-feira, dia 15 de maio, ou seja, basta apenas o Midtjylland acionar a FIFA e o Corinthians sofrer um transfer ban. Na situação do Garro, o prazo terminou no dia 1º de maio, o prazo do CAS, basta apenas o Tadjeres acionar a FIFA e o Corinthians sofrer um novo transfer ban. A esperança é que o Corinthians segue conversando com o clube argentino, encontrando uma forma de pagar. Juntando os dois, estamos falando de algo que se aproxima de 50 milhões de reais, podemos tratar assim, para evitar um novo transfer ban. Então, exemplo, se o Corinthians não conseguir pagar essa dívida, o Corinthians corre sérios riscos. Aliás, o Corinthians vai sofrer um novo transfer ban e absolutamente que a situação do clube ficará complicadíssima. Jogadores saindo e, claro, o clube com transfer ban não podendo contratar. E aí, alguns detalhes poderão acontecer, como, por exemplo, alguém falar para mim, esse capitão, se o Corinthians vender aí 3 ou 4 jogadores, vai ter dinheiro para repor as saídas e, claro, pagar o transfer ban e aí poder contratar. Raciocinem comigo. Aí que entra um problema muito sério e, claro, isso já está sendo tratado também com uma informação, uma opinião, aliás, não é informação. E tudo que eu estou falando aqui para vocês são possibilidades. O cenário atual liga a isso. Vamos torcer e muito para que isso não aconteça, para que o clube consiga resolver as coisas. Mas vamos lá. Se entrar dinheiro de vendas de jogadores, por exemplo, você tendo que quitar um transfer ban, você tendo que quitar, absolutamente que já vai muito dinheiro embora. Se o Corinthians vender atletas e precisar repor, o Corinthians não vai conseguir, por exemplo, parcelamentos. Então, como que você vai repor saídas como, por exemplo, Breno Bidon, Yuri Alberto, de repente o Hugo Souza, o Memphis, à altura, sem ter dinheiro para pagar à vista e sem ter crédito no mercado? Porque qual clube que vai confiar em um Corinthians que acabou de sair de um transfer ban, que durou quase 5 meses, e de repente entrando em outro transfer ban? Então, a situação do clube vai entrando em um ponto que fica muito difícil, uma situação bastante complicada. O cenário é perder jogadores, um desmanche, atletas saírem e, de repente, não poder contratar pelo transfer ban. Vamos lá, o que tem que acontecer? Qual que é a solução? Para mim, a parte do Memphis é uma questão que a política, os políticos não querem que ele permaneça. Então, volto a dizer a vocês, eu acho que vai embora. No caso dos outros jogadores, por exemplo, eu sei que o Corinthians necessita de dinheiro, mas não dá para vender muitos jogadores. No máximo, 1 ou 2 atletas. Atletas, por exemplo, Mateuzinho, Hugo Souza e Yuri Alberto, que querem sair, que o presidente combinou com eles, acaba com o combinado. Isso me faz lembrar do Willio, que combinou com o Roger Guedes que ele seria vendido e o jogador foi embora à vésperas de finais. Não tem essa. Ah, querem sair? Então, valor da multa. O Yuri Alberto, a multa do Yuri Alberto são 600 milhões de reais. Resolveria os problemas do clube. Não dá para facilitar. O Corinthians não pode ficar em segundo plano. O Corinthians não pode ser prejudicado esportivamente falando. Eu sei que nenhum jogador é maior que o clube. É difícil, de repente, você manter jogadores que não queiram ficar. Mas todos têm contrato com o clube. Todos necessitam honrar os seus contratos. O Corinthians, volta a dizer a vocês, o Corinthians não pode ter um desmanche, saírem vários jogadores, sofrer um transfer ban. E aí? É por isso que eu falo para vocês que um grande alerta está sendo ligado. A diretoria vai ter que ser firme, vai ter que trabalhar com muita ali. A diretoria vai ter que ser muito eficiente para o clube não colapsar. O risco, hoje que eu estou falando para vocês, ele existe. Por quê? Porque o Corinthians tem que pagar tanto o Tadjeres quanto o Midtjylland e outros também, outras dívidas na FIFA que ainda não estouraram,
como por exemplo do Kaká, do Martínez, e o Corinthians tem que ter um planejamento para segurar os jogadores, não é porque o jogador quer ir embora que o clube vai ser prejudicado, isso não pode acontecer, mas infelizmente é um Corinthians que vive um caos financeiro. Por exemplo, se o Corinthians vender jogadores hoje, não é nem para contratar, porque também tem que repor o caixa, tem que manter o fluxo de caixa, o déficit. Eu, sinceramente, acho que o déficit nos 5 primeiros meses vai se aproximar de 200 milhões. Então, não dá a vender o jogador e vai ter dinheiro para comprar outro. Não vai. Então, é por isso que eu falo para vocês, o risco é enorme. E aí que eu entro em um assunto que eu já venho falando para vocês há um bom tempo. Modelo associativo não tem mais condições. Vejam só, dos últimos 18, 19 anos, as dívidas se aproximando de 3 bilhões, não tem mais solução. É por isso que eu falo, é intervenção judicial, urgentemente. Inclusive o treinador Fernando Diniz já está bastante preocupado. O Fernando Diniz fala muito pouco em reforços. E sim, o que o treinador quer é manter os principais jogadores. Inclusive, ele já conversa com o próprio Yuri Alberto, falando que quer o atleta, que ele é fundamental para o esquema. Enfim, vamos aguardar e vamos torcer e muito para que a situação do clube não piore. E esse cenário que eu estou falando para vocês aqui, por enquanto, é hipotético, mas pelas circunstâncias existem possibilidades para que não aconteça. Mas que o alerta é urgente, e é bom quem está hoje à frente do timão, os que estão comandando, ficarem espertos. Então era isso que eu queria passar para vocês, um alerta do que pode acontecer no Corinthians já nos próximos meses, falando de repente, os riscos de jogadores saírem, vários jogadores, a necessidade de vender, o clube tem necessidade de vender para fazer dinheiro, e claro, transfer ban que voltou a ameaçar fortemente o nosso Corinthians. Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado aqui, o que vocês pensam? Será que a diretoria do Corinthians vai conseguir resolver todas essas possibilidades de problemas sérios, ou vocês realmente estão começando a se preocuparem que a situação poderá se complicar já nas próximas semanas? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!